Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa. Alô! Estamos ao Alô, vivo alô, alô. e a cores, Alô. ou só ao vivo, ou só vivo, É. ou nem vivos. Sabe-se lá quando isso vai pro ar? Talvez seja Pois um é, grande- não sabemos uma nem gravação. de agora. uma gravação póstuma aqui de vocês. Eu não garanto Nem eu, agora nem eu. também. Com esse frio também. Pô, O frio de uns é o calor de outros, porque aqui tá um calor, 30 graus, Nossa, que em delícia. frio. eu Essa fico voz bem que feliz vocês com o frio. ouvem, ou esse rostinho novo que vocês veem, esse é o Henrique Ribeiro. Ele chega lá agora, eu vou fazer uma grande introdução. Ele é músico, é trompetista, arranjador, compositor, designer, palhaço. Brincadeira, palhaço não é, mas é designer. Gostaria. Ele estuda música desde os 12 anos, tadinho dele, a gente fica meio triste quando as pessoas falam isso. Tá terminando a graduação em música agora, em trompete erudito, seja lá o que isso significa. E também é designer gráfico, também trabalha com publicidade, estudo de design. Então, no fundo, ele desenha, faz arranjo, compõe e faz. Toca e um monte de coisa. Ele dança, canta e representa. Bem-vindo, Henrique. Exato, Obrigado. falar. Obrigado pelo papo. Atriz, Obrigado modelo. Atriz, modelo e dançarina. Somos todos Valeu, assim, acho. gente. Valeu Seja pelo bem-vindo. convite aí. E bora bater um papo. Eu amo podcast. Ótimo. Sempre gostei. Ouço desde sempre. E bora lá. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de a gente começar, que hoje em dia, qualquer que seja o convidado, a gente tem uma pré-ideia, assim, do que pode ser que talvez a gente converse, mas muitas vezes não é nada daquilo, porque o que importa é o que é que está te inquietando no momento, e pode ser qualquer coisa. Olha Qualquer só. coisa. Gente, acho O que te que, inquieta, Henrique? olha, a gente viver em São Paulo, trabalhar com arte, trabalhar com design, com pessoas, né? Isso costuma ser um pouco. É um pouco complexo, assim, né? Eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que me inquieta hoje são as comparações, assim. Eu acho que não é nem de hoje. Eu acho que eu me comparo muito com as pessoas, com os recortes que o Instagram te mostra, Inclusive, né? isso aqui vai ser um recorte. Só É um para deixar recorte, claro. bora Tem um lá. recorte aqui. E eu acho que isso tem tá me inquietando muito, assim, né? Me deixa inquieto, porque eu falei isso até na terapia, né? Porque às vezes eu sinto que eu não tenho uma folga, assim, da mente pra falar, não, tá tudo bem, nem tudo são flores mesmo, né? Eu tento até trazer isso pra mim, né? Trazer um pouco voltar pra minha realidade, voltar pra mim mesmo, pra não me comparar. E eu acho que a comparação tá, nossa, em muitas coisas. Ou é alguém que viaja sempre, né? E você está aqui com relação à arte, né? Porque voltando nessa coisa do recorte, né? Que o Instagram te mostra, tá todo mundo tocando em um monte de lugar e você não, tá todo mundo com um emprego bom. Então acho que isso tem me deixado bem quieto, assim, né? E a busca, e eu acho que uma outra coisa, essa coisa da busca da validação, né? Eu acho que como artista, a gente sempre busca alguém para validar aquilo que você está fazendo, sabe? E aí eu ficava muito pirado em pensar assim, pô, mas as pessoas podiam, sei lá, Pô, o Henrique é tão bom, né? Pô, as coisas que o Henrique faz é tão legal. E, e às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma pessoa específica, sei lá, alguém que, né, não é todo mundo, né? Às vezes aquele em determinado num contexto, é uma determinada pessoa que tem que falar para você o quanto você é bom e te validar, e você não se olhar, né? E aí eu falando isso até para minha psicóloga, que ela falou, você tem que parar e olhar para trás para as coisas que você fez
E a primeira coisa é aquela história de se achar bonito, talvez, né? Você tem que primeiro se achar bonito, tá bem com você pra, tipo, e não esperar que o outro fale que você tá bonito, que você é legal, tal. E eu busco, eu acho que é uma coisa, isso são coisas que me deixam inquietos, assim. E ainda mais nesse mundo instagramável, assim, né? Que pra mim é, cara, é uma loucura. É uma loucura. É uma ferramenta muito boa, mas eu vejo muita gente reclamando disso, reclamando do quanto isso está afetando a nossa saúde mental, assim, né? Vou dar um exemplo muito claro. Eu não vou citar o nome, mas tem um trompetista lá de trompetista, trompete, né? E eu acompanho muitos trompetistas, que esse também é um ponto que é complexo, porque sempre alguém está tocando mais, aquela história toda. Então, um trompetista muito bom lá de Minas Gerais, que ele grava os vídeos, trechos de excertos de orquestra, né? Trechos de passagens, e ele grava, só que ele passa às vezes uma semana para postar, porque ele só posta quando tá perfeito. E ele é muito bom, mas ele só posta quando tá perfeito. Então ele grava, sei lá, 15 vezes. E aí quando tá perfeito, aí ele posta. E aí é foda. Isso foi bom, né? Também porque a gente fala que pô, ele é humano, sabe? Mas isso, eu acho que. Mas ele não posta ele treinando. Ele só posta o vídeo quando tá Não, ele perfeito. posta o vídeo perfeito. Então Perfeito. você só vê a perfeição dele. Você não sabe Você quantas só vê a mil perfeição. vezes antes ele gravou, né? Exato, exato. E não vê Ele o é um cara corre. muito bom. Você não... É, Exatamente. porque é isso. É isso, é muito. A gente vive essa coisa da perfeição, e ainda mais para quem é artista, assim, né? Porque ali vira uma vitrine. E aí você E é precisa louco. mostrar algo. Não, é que você precisa mostrar algo muito bom. Pessoal, olha só como é bom, né? Teve um amigo lá do Chile, ele é primeiro trombonista da Orquestra Nacional do Chile. A gente cresceu junto, assim, tocando à noite. Ele que, o Vinícius, que é um amado, um cara muito querido. E quando eu fui pro Chile recente, né? Ele tava falando sobre eu falando da minha vida, falando assim, sou designer, hoje eu tô muito mais designer do que músico, continuo estudando, tocando, mas ele falou, nossa Henrique, mas para um designer até que você tá tocando, né, das coisinhas que eu posto, saca? Olha que loucura, né? E você vê isso como um elogio, não? Vejo, Ah, eu tá. acho Isso te que alimenta no elogio. alimenta, mas eu também quero fugir um pouco do ego, né? Porque ele me prega muita peça, né? Tanto, tipo, né, ele prega muito a peça, até por o bem, né, essa coisa do elogio, de você estar sempre, como fala, você, nossa, mas está bem, mas está tocando bem, mas está bonito, não sei o quê, quanto para a computação, assim, né, porque você acaba se comparando com, né, e aí você fica, não, mas por que eu não estou lá? Por que essa pessoa está, saca? É uma luta interna, assim, Mas, da gente. mas olha que louco, Henrique. Eu vou te falar isso porque eu sou parecido nesse ponto, assim, mas é, você se compara para tentar achar o seu lugar e de alguma forma entender o seu lugar. Longe de querer te analisar aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu tô só Não, discutindo imagina. aqui. É, Sim. a gente se compara, então vou partir pro agente. A gente se compara para tentar achar o nosso lugar, né? O quão, de alguma forma, né? O quão melhor eu sou, o quão pior eu sou, onde eu tô nessa escala, né? E ao mesmo tempo, Uhum. quando alguém te oferece um elogio, a gente fala assim, ah, não, obrigado, não quero porque eu não quero alimentar meu ego. Então, é muito, assim, Virgínia pode entrar aqui com teorias e uma Bora. substância, assim, mas eu acho que é um pouco, é um pouco quase contraditório o que a gente faz, né? A gente dá o próprio tapinha nas costas, mas também puxa o próprio tapete. Ao invés de falar, Sim, porra, eu vejo sim. como elogio, que legal, o cara fez um elogio pra mim. Não, sou mesmo, sou. Pô, hoje eu tô mais designer, mas ainda sou um puta trompetista, mesmo sendo mais designer hoje. Mas aí você fala, não, mas aí eu também quero fugir do ego e tal. É, É o como é que boicote, né? você. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que. Um pouco de. É o que você falou, assim, acho que a Instagram e tudo mais é uma. E eu cito, assim, um exemplo de alguns meses atrás, de uma pessoa que eu conheço, que eu sempre vi os vídeos. é, Dessa coisa da vida perfeita, né? E um dia eu fiquei sabendo que essa pessoa foi para um lugar e não vi nada no Instagram. 2 semanas depois eu vi um post.
dela, né, dessa pessoa postando assim que estava nesse lugar. E eu falei, pô, Uhum. olha que engraçado, que ela quase, Uhum. quase que essa pessoa já tivesse uma agenda de posts que essa viagem foi há 2 semanas antes, ela não, entendeu? Então, assim, a gente Aham. tem quase essa coisa de se programar e de mostrar quando a gente quer mostrar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter esse jogo com a gente mesmo, né? Essa questão do dar o tapinha nas costas, mas também não puxar o nosso próprio tapete, deixar um Sim. pouco. Virgínia, você vai falar alguma coisa e eu vou ficar de Ser bom boca com a aberta? gente, Vamos né? lá, posso Ser falar? bom com a Eu gente, né? É importante. fiquei pensando o quanto que, por exemplo, quando a gente está pensando nos outros e assistindo de fora ali os posts, etc, não sei o quê, apesar da gente saber que aquilo ali são recortes, etc, a gente tem uma tendência a acreditar e que aquilo é a vida da pessoa mesmo. E é engraçado, porque Hum. tanto a gente faz isso com as pessoas fazem isso com a gente também. Já teve gente que acha, tipo, nossa, sua vida parece tão legal, tão maravilhosa. E, gente, pelo amor de Deus, eu até comecei a postar uma época do tipo, olha eu aqui no cartório. Eu vim hoje no Detran. Sabe? Tipo, umas Aham. coisas muito Aham. chatas. Aham. E daí, quando a gente pensa nos outros, essa crítica da gente saber que é um recorte fica muito, a gente sabe, mas deixa de lado. Só que daí Uhum. quando vem o elogio pra a gente lembra muito disso que é um recorte. Só, eu acho que por isso que fica difícil a gente acreditar, sabe, no elogio que vem, se for um elogio de alguém que tá convivendo com você diariamente, que é uma coisa, mas acho que se é um elogio de alguém que tá vendo pelas suas redes sociais, essa crítica vem tipo assim, não, mas o que é isso? É que nem, sei lá, por exemplo, eu tô aqui todo dia, infelizmente, estou 24 horas comigo, certo? Ou seja, eu sei tudo que eu faço, deixo de fazer, sei tudo que, tipo, o que foi o chat GPT, na verdade, que escreveu, não fui eu, tudo que não sei o que, tipo, a gente sabe muito da gente mesmo, a gente tem todas as informações que a gente quer, não quer ter da gente. Uhum. Uhum. E do outro a gente não tem, então, às vezes, até mesmo sem redes sociais, né? Tirando nós mesmos, a vida de todo mundo que a gente vê é um recorte, até das pessoas mais próximas. E daí acho que as redes sociais só escancararam isso, né? Uhum. Aham. Mesma potência. É muito complexo, porque eu estava voltando ontem com meu professor de trompete da faculdade. Você perguntou trompete erudito, é trompete clássico. Quando a gente tem o bacharel, aí tem o trompete popular, que é para a área do jazz, música brasileira, Hum, e o trompete erudito, que é para a área da música clássica, música de concerto, né? E percussão a mesma coisa, e violão a mesma coisa, né? Tem o violão clássico e o violão popular. Então tem essas divisões. E aí eu estava voltando com o meu professor da faculdade, eu fui ontem só para falar de TCC com ele, ter uma aula, fiquei uma semana sem tocar, porque fiquei muito doente e tal. E eu só dei, sei lá, de manhã eu dei uma aquecida e falei, ah, vou pra aula. E é isso, é a vida, né? E a gente veio conversando sobre isso. Eu vim falando pra ele que a partir do ano que vem eu vou parar de tocar. Eu na pilha. Eu não vou tocar. Eu falei, professor, não tem um porquê mais. Né? Porque eu tive muitas questões com o último dentista que eu passei, né? Eu tive um problema no dente da frente, tive que fazer implante, e aí eu acho que eu tive alguma questão muscular, eu não sei ainda, eu preciso investigar isso. E eu falando isso pra ele, eu falei, cara, é isso, eu acho que eu tô muito velho já, não quero mais fazer, acho que é isso, é a vida. Sabe, aquela coisa estoica, talvez, né? De a vida e bora lá, tal. E ele só me ouvindo, daí ele chegando aqui perto de casa, ele falou, Henrique, você lembra quando você chegou, você estava com algumas questões e hoje você está fazendo isso, isso, isso? Tipo, veio para me lembrar da evolução, de todas as coisas. Isso é muito louco, porque eu saí do carro assim, meio, não, tá, aham, sabe? E só veio. Aí eu falei para Luana, minha esposa, e eu conversei com ela, e ela só me ouvindo, ela falou, e, tipo, meio que concordou, mas ainda assim você fica, ai, será? Ah, gente, não, tem muita gente, sabe? É uma maluquice, assim. Eu acho que
a arte, ela é muito boa, é incrível ser artista, sabe? É muito bom ser artista, muito bom mesmo, assim. Mas quando você entra nesse campo da comparação, porque eu não estudei o suficiente, porque o outro, cara, é uma loucura. Você entra nos lugares que não tem que entrar. Mas que é isso, você tem que. A minha psicóloga falou assim ela falou, cara, eu acho que você precisa, por outras questões, né, questões de infância, e tal, falou, tenta, tipo, escrever cartas para você, pro Henrique de lá, né, o Henrique do passado, escrever cartas e lembrar ele, sabe? Como exercício, essa coisa do escrever, que é muito importante e tal. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com relação ao boicote, né? E às vezes a pessoa te elogia e essa coisa de você, será? Tá bom. Mas nem sabe. Não, mas ontem eu tava péssimo, sabe? A pessoa só viu um. E essa coisa do recorte, né? Quando você vai tocar e você toca num show, num concerto muito bom, você fica naquilo, aquele foi o recorte, foi bom. Foi ruim, né? A gente acha que é tudo muito linear, assim. E não é, cara. Não, E eu gente, acho que Não na. é, né? eu vou assistir às vezes o balé da cidade aqui. Eu fico achando que a vida deles é perfeita. Eu fico assim, por que que eu não decidi lá 20 anos atrás ser bailarina contemporânea? Porque olha só o corpo dessas pessoas. Isso aqui mal sei eu o que estão passando para ter um corpo desse, ter que acordar sei lá que hora, para não sei o que, e daí fode o joelho, não sei o que. Por exemplo, você falou o negócio do dente. A gente jamais imagina, né? Por exemplo, lógico, o petista tipo, faz sentido. E eu fiquei Sim. pensando também o quanto o mundo da arte também é muito mais cruel do que outros, que, por exemplo, o mundo da arte tem muita essa coisa de premiação, apresentação, palmas, Uhum. etc. Por exemplo, É, eu era muito da área do cinema, antes eu vim para psicanálise agora. Uhum. E é outra coisa, assim, não, eu tenho muito menos comparação hoje em dia do que antes, porque eu sei que sou eu comigo mesma ali, tipo, não tem competição de Às vezes de pianista. buscar, né? Ainda É. posso, talvez, quem sabe, eu sou a pessoa que vai lançar um reality show de psicanalista. que isso. Não, e eu acho muito Imagina, louco. né? Eu ia fazer uma piada, mas eu vou me parar agora. Mas eu acho que o negócio da arte tem uma coisa importante que, assim, e me corrijam vocês dois se eu tiver errado. Não é sobre ser o melhor, ou a melhor, ou o pior. É sobre aparecer. Sabe? Porque Henrique, aqui, músico, profissional, pode falar melhor. Quantas vezes você não vê uma pessoa fazendo um show melhor, que você fala assim, puta, essa pessoa não toca tão bem assim, mas tá lá, fazendo umas gigs que você fala, porra, eu podia estar fazendo muito melhor, saca? Então, assim, eu acho que, como a Virginia falou, assim, o mundo da arte é um pouco mais cruel, porque não é sobre eu tenho 5 anos de experiência num escritório de advocacia, e aí próximo ano eu vou virar, sei lá, sócio, sabe? Não é sobre não é uma escalada, não é uma escada, né? É uma grande montanha-russa, que tem hora que está dando um loop para trás, está voltando, e no fundo, a comparação acaba sendo tão. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Henrique, depois dessa, mas a comparação é quase que um tiro no próprio pé. Porque às vezes a comparação, sabe, às vezes aquilo ali é o que eu citei, às vezes a pessoa repostando um vídeo que ela fez esse trabalho há 2 anos atrás, só que ela vive naquele negócio que foi a melhor coisa que ela fez. Então ela tá ali, né? Então eu acho que é um pouco de. A arte leva a gente para um lugar que a gente precisa muito, e artistas com problemas de saúde mental, tá aí, né? 1000 livros para você vendo isso, porque eu acho que é uma briga você com você mesmo, é uma briga você com a sua arte, é uma briga com você com a sua evolução como artista, uma briga com você com outros artistas. Assim, é uma constante pancadaria de como a Virginia falou, que em outras áreas não tem. Outras áreas, assim, você também é engenheiro químico? Legal, eu também. Que bacana, você trabalha sei lá, na X, eu trabalho na Y. Legal, que ótimo. Ótimo. O máximo que vai acontecer é assim, você ganha mais do que eu? Tudo bem. Daqui a um ano, talvez eu vire um sênior e continue a pegar. Mas enfim. Mas a minha pergunta para você, Henrique, por que que você, ou melhor ainda, o que que você busca na comparação? Quando você se compara com outras pessoas? Qual a sua. Sabe, você fala assim, eu vou porque X ou porque isso. Qual que é a sua ideia? Ou é uma coisa que entrou no automático e nem você sabe onde está nessa pancadaria toda? Eu acho que é a validação mesmo, de que você está no caminho, que você está fazendo aquilo
E aquilo que você faz é muito bom mesmo e está sendo reconhecido, assim, né? Não tem algo específico, porque você toca mais rápido. Porque não, é um conjunto de coisas, né? São coisas, é aquele lugar de, pô, estou sendo validado. Estou sendo validado, então eu posso continuar aqui, fazendo o que eu estou fazendo, porque tá certo. Antes de você, com o conhecimento que a gente tem, com as coisas que a gente faz, a gente sabe que tá certo, né? Algumas coisas e outras a gente vai atrás, né? Até para aperfeiçoar tal. Mas é um lugar que, tipo, vai lá. É isso aí, você tá certo. Né? E aí você estava até falando essa coisa das pessoas que não tocam tão bem ou que estão em lugares, isso a gente vê no meio corporativo, porque eu sou designer, então eu estava trabalhando numa seguradora, né? E nessa seguradora você tem ali também, querendo ou não, alguém que, putz, ó, fulano de tal ganhou uma promoção. Pô, fulano de tal tá como sênior, mas não merece estar nesse lugar, porque não faz nada. Porque eu que faço, entende? Eu acho que tem também. Eu acho que esse lugar, eu acho que a arte dói mais. Muitas vezes, porque, às vezes dói mais porque eu não sei dizer exatamente o porquê, assim. Eu não sei se é a sensibilidade, eu não sei. Acho que talvez está mais E exposto essa coisa sabe? exposição. Por Você não exemplo, tá atrás do computador. ninguém tá tipo, eu não vou postar uma sessão, sabe, de análise comigo. Então, Sim, sim, meu sim. trabalho está bem menos exposto. Tá aí uma ideia, hein? Oi, seguimores, meu nome é Virgínia, estou Oi, participando de mais uma seguidores, tudo bem? Hoje a sessão. gente tá. Hoje estamos com o fulano de tal aqui, sofrendo de várias psicoses, ele tá meio aqui, mas vambora. Exato, olha, hoje a gente vai falar sobre ético, entendeu? A gente tá aqui. É, Caralho, que ideia para Nossa, um a formato incrível. comparação, cara, serve muito, alimenta muito o meu superego, assim, que quer. É isso, que é aquela coisa que daí também tem o ideal, né, da Virgínia. A Virgínia achava que ia ser uma coisa, a Virgininha lá achava que ia ser não sei o sim. quê. A Virgininha, inclusive, já falava muito que queria ser famosa, tá? Era Olha isso que só. eu falava. Daí a minha mãe só virava e falava pra mim, tá, mas quer ser famosa pelo quê? O assassino do John Lennon também é famoso. Era a coisa que ela mais falava, sempre. É E eu um já belo ficava, ponto. e hoje em dia, vejo isso primeiro, tá, ok, né, aceitei um pouco isso em termos de, por exemplo, até eu fazer desse podcast aqui é uma necessidade de palco, um pouco, porque o psicanalista ele é muito escondido, né? Mas também percebo uma coisa meio triste, que o ser famosa era também uma necessidade muito grande, pequena, de ser vista, de ser enxergada o tempo inteiro, sabe? Hum, Então, uhum. mostra ali uma falta também. E eu acho que a validação, né, que o E, Henrique fala, né? Acho que o ser Uhum. famoso é uma validação constante do outro, de que você, Exato. sendo bom ou não, né? Eu tive no final de semana, eu tive uma discussão, é, porque eu entrei, a Virginia me conhece, eu gosto de entrar em discussão só pela piada. E Pela piada, as, pelo e as hobby. pessoas. E as pessoas estavam uhum. nessa discussão, eventualmente ouvem o podcast, então agora provavelmente elas vão dar risada. Mas tem um amigo meu que gosta de Taylor Swift. E eu botei uma música. E todo mundo começou a reclamar, ou grande parte das pessoas. E eu comecei a parar, e foi uma discussão até com a minha namorada. Discussão assim, né? Enfim. Falei, mas por que você não gosta dela? Ah, porque ela ganha dinheiro. Então o problema é o dinheiro? Ganhar dinheiro? Não, é porque ela faz música pra criança de 15 anos, mas ela já Pop. tem 30 e poucos. Falei, mas peraí, então o Aham. problema é a faixa etária? E no fundo, aí eu virei pra ela assim, não que eu goste, não que eu ache bom, mas eu quero entender de onde vem a raiva geral da nação, sabe? Contra ela. Aham. Não, e Aham. aqui eu não faço juízo de se é bom, se é ruim, se tá certo, se tá errado, Uhum. não é esse o juízo. A minha intenção era entender, porque não foi só essa vez aconteceu, outras vezes também aconteceram, eu já tive discussões homéricas com outras pessoas sobre por que o ódio da Taylor ou de qualquer outra coisa, né? É, Uhum. e eu acho que um pouco assim, ser famoso é quase uma validação. Tem essa validação, né? Mesmo que as pessoas te odeiam, você ainda tá na mídia, sendo odiado ou não, né? Não que seja uma Fale coisa boa, não mal, sei, fale aí bem. cada um. Exatamente, fale mal, fale bem, mas fale de mim, né? Acho que é isso Mas mesmo, exato. a galera daí enlouquece exatamente porque necessita dessa validação cada vez mais. É que nem assim, tá? É que nem, acho que droga, sabe? Tá, usei um pouquinho disso aqui, depois eu vou ficando isso aqui, depois eu vou precisar de mais. Precisa de mais. Daqui a pouco você está enlouquecido precisando de validação externa. Todo mundo precisa de validação externa o tempo inteiro, senão a gente não é a gente Aham. bom que a gente precisa
porque senão a gente saía matando todo mundo, foda-se também. Não sei se teria sido tão ruim assim. Mas Depende das pessoas, até ajudaria. também acho que tem muito, a gente também Depende às do vezes nível, não, né? às vezes a gente também não assume que a gente às vezes não gosta de um negócio por inveja, né? Tipo assim, eu que, digamos, queria ser a Taylor Swift, sabe? Sei lá, fazer uma coisa que teoricamente fácil, não sei o quê, ser bonita, não sei o quê, nanana. E a inveja é uma coisa tão interessante que eu acho, quando eu me percebo sentindo inveja, eu tento ver, tipo, olha só, uma coisa que eu queria. Tá aí, ó, um desejo Uhum, uhum. implícito que eu não consegui, e daí fico chateada. Mas eu acho que é importante a gente ter eu acho que essa coisa sabe quando a pessoa está numa discussão e aí ela não tem argumento, ela começa a invalidar as coisas que o outro está fazendo, né? Fica, né? Eu acho que é um exercício também, da gente, tipo, falar, puta, eu tô com, sei lá, tô com uma inveja, eu gostaria de estar, mas sim, essa pessoa é muito boa mesmo no que ela faz. E ela merece um tipo de reconhecimento. E não importa, às vezes ela é uma boa, ela nem canta tão bem, mas ela no palco ela é uma pessoa que arrasa, sabe, que chama público, que as letras conversam com o público dela. Então, assim, é importante também, né? Eu acho que fazer esse exercício de reconhecer o outro pelo que ele faz e também reconhecer que às vezes você está com uma certa inveja, assim, que você queria ter aquele tipo de vida, que você queria ter aquele tipo de emprego, que você queria ter, sei lá, uma pessoa, puta, essa pessoa que está namorando, sabe, queria ter um namorado, uma namorada muito, sabe? Mas reconhecer também. Eu acho que também é um grande problema a gente ficar negando o que a gente está sentindo, né? Negando aquela, às vezes aquele desejo de ser algo parecido com aquela outra pessoa, aí negar aquela inveja ou aquela dor que você está sentindo, porque às vezes é uma dor física, às vezes assim, dor física de tipo, eu queria estar ali, sabe? Mas e é uma luta constante. Uma luta constante. E eu acho que antes mesmo de validar, se a gente está fazendo o nosso trabalho direitinho, se a gente faz as coisas que, eu vou colocar entre aspas, que precisam ser feitas, né, que não garante nada, né? Não garante. Mesmo você fazendo tudo direito, não garante absolutamente nada. Que você vai ter um bom emprego, que você vai ter uma vida boa, não garante. Você vai se, né? Não, pelo menos eu tô com isso aqui, né? Se tá ruim assim, imagina sem isso, né? Mas eu acho que é importante a gente reconhecer essas coisas, sabe? O artista, cara, a gente lida imagina, você lida com muito artista, com muita gente, com ego muito, né, inflado, ou uma pessoa que gostaria de ser você, sabe? É uma troca e é muito viva ali, é um lugar muito, né? Porque não é um corporativo onde você levanta e manda alguém se fuder ali no meio do escritório, né? Tipo, você tem as regras, né? Não que não tenha regras dentro da arte, óbvio que tem, mas você tá um pouco mais solto e você conversa a mesma língua ali, né? Por mais que cheguem outras pessoas de outros lugares para trabalhar com você, depende, querendo ou não, você tão dentro da arte, entende ali, né? Um movimento dentro de um lugar, de um ambiente, que eu já trabalhei em vários ambientes corporativos, você vê gente que cara, não dá para ser ela. Não dá, porque senão ela não sobrevive no emprego, né? Não dá para ser ela, né? E que é ruim também, que eu acho que a gente pode também balancear. Não dá para você só ser você, né? Tipo, eu posso falar o que eu quiser, porque eu tô. Não, não é assim, mas tem que ter um equilíbrio. Eu acho que os dois lugares, tanto na arte ali e o corporativo, eles precisam aprender um com o outro, a equilibrar as coisas, Sim. né? E a gente nunca põe Isso. nessa balança, rapidinho, Virginia, só um parênteses. Acho que eu tava pensando só aqui. A gente nunca põe na balança que tem pessoas que olham pra gente, ou pra você, Henrique, ou pra você, Virginia, e falam assim: puta, eu queria ter aquela vida, que vida foda. Sabe? A gente nunca pensa nisso. A gente nunca pensa que a gente também pode ser objeto de comparação de alguém.
A gente Sim, se compara com outro, mas a gente nunca fala assim, pô, peraí, mas será que eu sou objeto de comparação? A gente nunca vai saber, é uma pergunta Uhum. sem resposta. Mas é interessante você pensar que talvez os vídeos que você posta, Henrique, de você tocando, talvez tenha outras pessoas olhando e falando assim, pô, um dia eu vou ser que nem o Henrique. Caralho, que foda. E sim, Já que teve sim. dá. uma amiga minha um dia que saiu triste da minha casa. E eu fiquei, tipo, mexida muito, assim, que ela saiu muito triste porque ela tava numa fase ruim. E que ela saiu, tipo, não, porque olha só, você tá tão bem. Tipo, e mexeu nela porque ela não tava numa fase boa. Tipo, você tá tão bem, você tá fazendo sozinha, você tá fazendo. Eu, pelo amor de Deus, eu tive que. Daí, de repente, eu me vi eu me advocando contra a minha vida, falando: isso aqui está uma merda, isso aqui está assim, eu só moro sozinha por causa disso, eu não sei o que tava eu justificando e mostrando pra ela que a minha vida também era uma merda, entendeu? E daí É a agora. coisa do recorte, né? Eu acho que o recorte não tá só no E Instagram, às né? vezes a gente recorta na vida do outro que a gente quer também. Tipo, e Sim. a É, a gente, gente projeta, a gente que a gente gente projeta. conhece. Do que a gente conhece. E eu fiquei pensando uma coisa que você falou, e daí agora aquele momento que vem a musiquinha do comunismo e tal, porque o capitalismo e o neoliberalismo e a meritocracia também tem isso, né? Que fazem a gente achar que tudo depende também só da gente. Sendo que, às vezes, circunstâncias da vida fazem com que a gente esteja num momento X, numa página X, e outra pessoa esteja numa página Y, né? E Tem a um vida, né? psicanalista. Tem um psicanalista que eu gosto muito, que ele fala assim, é, sobre como a vida me deu isso. Esses pais, essa circunstância de classe, esse corpinho, isso aqui, ou, por exemplo, durante a vida, o que eu vou fazer com isso? Uhum. Com o que a Né? gente tem, né? Com o que eu vou fazer com o que a vida me deu? Uhum. Meio isso. Uhum. Eu sempre É, fico porque não com dá isso pra você na ser outra cabeça. coisa completamente diferente, né? Não dá pra falar, não, agora eu queria. Eu quero muito ser, vou Não, tentar tem muito ser. como. Enfim, não tem como. Uhum. Tem que jogar com, Não, a com a gente. vida, com as cartas que te dão, assim, e vai embora. Você tem um par de dois na mão, vai ter que ser o par de dois, você vai ter que. Sim, sim, eu acho que a gente vive. Eu acho que a gente tem que. A Virgínia sabe melhor, né? Que a gente é uma. A gente tem uma coisa de sempre projetar e querer ser outra coisa. E que ser. Quem nunca aqui falou, velho, eu não vou mais. Eu vou largar tudo, vou fazer outra parada. Eu acho que eu seria mais feliz fazendo tal coisa. E tá tudo bem também, você querer. Eu acho que é até saudável, às vezes, você querer. Não, eu quero fazer uma outra parada totalmente Eu acabei diferente, de que fazer é isso um, com a vida. Né? Acabei, inclusive, eu né? fiz isso. De vez em quando eu Então, fico bastante chateada, fico tipo, nossa, não vou fazer cinema mais, por quê? Mas daí eu sempre respiro e falo, é fase. O bom é que cinema eu posso fazer, sei lá, com 60 anos eu posso decidir fazer, sabe? Não é, sei lá, nossa, eu perdi a chance de ser, por exemplo, bailarina. Se eu quiser ser bailarina, ia ser um problema. Se eu com quase 40 anos querer ser bailarina agora ia ser uma questão, mas. mas é que porque mas é que tem a questão de tempo e grana. Porque assim, se aqui todo mundo tivesse muito dinheiro mesmo, e não precisasse viver um dia a dia maluco que é ganhar grana, você fala, não, eu vou investir no balé, sim. Eu não preciso ir pro Bolshoi, né? Mas eu posso ser uma bailarina, sim. Eu posso começar, eu posso, sei lá, fazer as coisas que precisam fazer. E foda-se. E é um grande foda-se, sabe? Porque o que ferra é o capitalismo, começando, não. O capitalismo, ele tá ali pra, tipo, elimina nossas forças, elimina as coisas que a gente quer, sabe? As vontades, a gente acorda, eu pelo menos acordo naquele mood de tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que ser feito, e ok, e vamos lá, sabe? Porque eu gostaria de estar fazendo isso, mas talvez eu consiga fazer só um pouquinho do que eu quero, mas eu preciso ganhar dinheiro, porque no final do mês eu não vou pagar o aluguel com um abraço ou tocando trompete, né? Para o dono do apartamento, né? Chega pro apartamento, você toca uma peça pro cara e fala, É, eu Oi, falo, beleza, tudo eu vou bom? esse mês tocar. tá tranquilo. Esse mês, obrigado, valeu. Tudo bom, querido? Como vai? Vou fazer um trecho aqui para você. Muito difícil. Tô há 2 anos estudando isso, espero que pague. Mas é isso, não acontece. Seria incrível, né? Isso Seria é muito legal, incrível. meu. Mas a gente vive e essa coisa de fazer. Eu sou muito a favor de da gente ser múltiplo, assim. Nas coisas, velho. Tipo cinema e psicanálise.
né? Trompete, design e tal. Porque a gente, é uma coisa que um professor meu falava, o Marcelo Lopes, depois vocês colocam no Google aí, ele é diretor executivo da Fundação OSESP. E ele foi meu professor, eu me formei no conservatório com ele. Ele, durante muitos anos, ele foi trompetista da OSESP. Até que ele decidiu ir para o lado administrativo. E ele, se eu não me engano, ele tem administração, economia e direito e virou mestre em direito. E ele é um cara incrível. Se você colocar no Google, Marcelo Lopes é o cara. Assim. E eu até mandei uma mensagem hoje para ele se encontrar, para bater um papo, falar sobre, né, as minhas sensações, tocando, né? Ele é um cara que sempre me ajuda e sempre está muito disposto. E ele falava muito sobre a gente nunca é bom em uma coisa só, velho. É loucura a gente achar que a gente só vai conseguir ser bom em uma coisa só. É loucura. Porque você se. E assim. E aí eu tava falando até com a Luana, eu falei. Aí eu dei aquela viajada, né? Que eu cheguei e falei pra ela assim, cara, será que se eu fosse, sei lá, pra biologia, eu seria um dos melhores biólogos? Sabe essa maluquice de puta, será que eu não me encontrei ali, sabe? E Será que o eu não mundo sei. perdeu o grande É, Porque biólogo? um grande biólogo Henrique Ribeiro ali. E não que eu acredite muito nisso, sabe? Eu não acredito, mas eu fico às vezes pirando. Eu falo, caralho, a gente pode ser bom em outras coisas, e mas é aquela coisa, né? Quando a gente está muito envolvido com a arte, o meu professor falou ontem, ele falou, Henrique, como você vai largar isso aí? Parece cachaça para você, velho. Parece cachaça alcoólatra. Você já tentou. Você já falou assim, não, não vou mais. Não vou mais. Não vou mais fazer. É a vida. A vida não quer que eu faça, eu não vou fazer. Eu tô aqui terminando uma graduação, velho. Formado em coisa, escrevendo coisa. Entende? E tipo, não como eu falo, não é me achando, né, absolutamente nada, mas é tipo uma coisa que eu fico, não vou, não vou. Aí eu vou lá, eu caso com uma percussionista, né? Musicista, atriz, compositora. Aí eu fico, ai, caralho, será? Aí, sabe, tipo, é esse lugar que vai voltando pra mim. Então, às vezes, é o lugar de aceitar, de falar, você já tá aí, faz com as coisas que você já tem, com as suas ferramentas, né? Porque o design me dá grana, né? Paga minhas contas, porque eu não tenho tempo de ficar pegando gig, eu preciso descansar e tal, mas uma hora eu sempre, né, tento pegar alguma coisinha para tocar, até para completar a renda, assim. Mas é foda. Por que que a gente quer. Por que que uma coisa que fica se mostrando o tempo todo pra gente, a gente quer. Não que a gente precisa viver aquilo todo dia assim, viver só aquilo, né? Mas, pô, às vezes é aceitar, velho. É aceitar, falar, tá aí, você tá com determinadas questões, vai ajeitando essas questões, né? Psicólogo, psiquiatra, dentista, seja o que for, e vai indo, né? Aqui, falando, né? Puta, nossa, o Henrique é super desconstruído. Olha esse rapaz, que Meu maravilhoso. Deus, o Henrique, que é Meu isso? Deus, é isso, como você é ótimo, mas não é, cara. Nenhuma crise, zero crise. É zero zero Cristo. crise. Super, Surfando não na Mas sei é nem própria pensar, onda engraçado gente. da vida. Acabou, que né? Obrigado, então é isso. é, Então, não vai dar, né? aqui a Mas gente não pode é. mudar de sonho, né? Eu lembro que, sei Sim. lá, é isso, né? A pessoa sempre, né, queria ser famosa. Daí, tipo, esses dias eu tava conversando com a Amanda, amiga minha, falando, nossa, primeiro eu quis ser rockstar. Daí depois eu quis ser atriz. Daí depois eu quis fazer cinema. Daí depois eu. Tipo assim, a cada hora. E é interessante que eu fui descobrindo prazeres em cada coisa. Assim. Eu lembro que quando eu fiz a pós, eu me ia fazer uma monografia. Não imagina, em cinema ninguém faz monografia. A gente faz um filme. Né, de TCC. E daí eu me vi fazendo São, regra da BNT, não vou saber fazer isso aqui, meu Deus. Gente, eu fiz planilhas e planilhas para conseguir entender. Né? Gente, o dia que eu descobri que eu tinha tirado 10, gênio. Gênio. o Gênio. mundo, o mundo. O mundo estava O a mundo estava perder ligeiro, perdendo. mas O mundo agora. estava perdendo isso. É,
Mas sabe o que é muito louco isso? E uma coisa que eu ando pensando ultimamente é, eu acho que você nunca troca, eu acho que sempre adiciona. Por muito tempo, e a Virginia sabe, né? Eu sempre tive, eu odeio falar essa palavra, então eu vou mudar. Múltiplos interesses, eu ia falar multitalento, mas talento vamos entrar aqui num outro papo. Mas múltiplos Relativo, né? interesses. Porque às É, vezes também é muito exatamente. bom, tipo assim, não ter talento nenhum em fazer um negócio. Exato, exato. E foi isso. E eu tive, e de uns anos pra cá, eu tenho todo ano eu tento aprender Exato, uma porque coisa você nova, assim. tira o, você tira, só desculpa te Imagina, interromper, imagina. mas é que você tira o peso, Total, você tira o total. peso. Então, Quando você fala, assim, você quando tira você o fala peso. talento, você fica, caralho, será que eu tenho talento? Talento é Não, muito até de Faustão ali. fazer, sim, sim. Desculpa. Mas enfim, então, eu tive múltiplos interesses e eu fiquei com a coisa, tipo, cada dia eu vou aprender uma coisa, cada ano eu vou aprender uma coisa nova, tá? Sei lá, uns 2 anos atrás tava aprendendo a fazer crochê, bordado e tal, enfim. E aí eu fiz uma peça, fiz duas, fiz três, aí parei, deixei de lado e tal. E sempre, eu quero falar tudo isso para te agradecer, Henrique, por você ter falado essa coisa de não sermos únicos num ponto só. E eu sempre me culpei por isso. Falei, pô, será que eu tô viajando? Será que eu tô gastando dinheiro, gastando tempo com essas merdas que não vai dar em nada, que eu faço e depois paro? Qual que é a minha intenção sobre isso, né? E acho que eu nunca tinha respondido essa pergunta até te ouvir agora. Não tem intenção nenhuma, a intenção é a gente ser múltiplo e pegar aqui, beber ali e tá É tudo o certo. fazer, né? Eu fazer. E é isso, porque eu acho que a gente tá numa. A gente vive numa sociedade, como a Virginia falou, capitalista e tal, que você tem que fazer por um motivo, você tem que fazer por um dinheiro. O que Uhum, aconteceu? Você tem que fazer por um dinheiro, você tem que fazer por alguma coisa. Você tem que ter um uhum, começo e um objetivo na coisa, sabe? E não, o uhum. objetivo é só aprender. Acabou. Ah, o que você vai É, fazer com isso? Não sei, vou não aprender. ser, é não ser monogâmico nas É, coisas que você. exato. É isso, Então velho, agora eu vou falar que agora. né? O que você faz da vida? Eu sou um cineasta não monogâmico profissional. É, porque É, eu faço, porque eu exato. sou Só não psicanalista, porque eu monogâmica. No sou amor, não. No amor, Não, na profissional, no lado profissão, profissional. Não profissional. Eu tenho que é uma muito profissão não monogâmica. legal. É não monogâmico. E eu acho que é, é muito louco, né? Porque eu escrevo arranjo, componho e tal. E aí eu tive uma aula de uma matéria muito específica na faculdade, numa aula de criação musical. E a gente estava estudando música século XX, né? Música de concerto do século XX, pós-tonal, uma coisa do decafonismo, Schoenberg, umas coisas muito malucas. E nessa aula eu comecei a ouvir, eu falei, cara, eu gosto disso. E aí fui ouvindo tal, e aí eu tava um tempo, eu tava escrevendo um quarteto de violino, eu tava escrevendo esse quarteto, e aí eu mandava pro meu professor, o Rodrigo, que é meu professor de orquestração, faço aula em particular com ele, é um cara incrível, assim, e mandando para ele, ele falou assim, tá bom, tá legal isso, mas você pode variar algumas coisas, sabe, explica coisas mais técnicas e tal. E aí, dentro dessa área da música pós-tonal, da música do século XX, eu saquei que você pode explorar mais coisas. Você explora não só a melodia, você explora a tessitura, ritmo, e você solta a mão. Você solta a mão para fazer coisa. E aí eu tive uma ideia de um quarteto de violino, e eu nomeei de Experimento do Invisível, porque é uma peça de teatro de um amigo, assim. E aí eu nomeei ele, aí eu escrevi esse quarteto. Escrevi em 2 dias. Pum, escrevi ele e mandei pro Rodrigo. E mandei pra Luana também. Aí a Luana, nossa, isso ficou muito legal. Daí já dá aquele alívio, você fala, puta, legal. Aí mandei pro Rodrigo. O Rodrigo, ele é arranjador da USESP, né, e da Orquestra de Sinfonia. Eu falei, Henrique, eu amei. Eu simplesmente amei. Isso tá muito bom. Ele mudou 2 compassos, assim. Ele falou, é impressionante como você soltou a mão para escrever esse tipo de coisa. Não tá engessado, você explorou um monte de coisa. E aí foi umas aulas, né, que eu tive esse semestre que eu comecei a ouvir mais coisa, eu falei, pô, mas eu gosto disso, velho. Isso é muito estranho, isso dá mais liberdade. E isso foi muito foda pra mim, assim, de sacar e falar, porra, da hora, velho. Eu não fiquei tão engessado naquilo. E eu não sei por que que eu entrei nesse assunto que a gente tava falando, porque eu viajei, mas tudo bem. Imagina. Mas eu acho interessante isso, Mas porque é um lugar de fazer, eu fui lá e fiz.
Pum, E de fiz. sair um pouco, e de sair um pouco do o que todo mundo faz, né? Não, eu preciso ser bom porque eu preciso ser bom nisso. Cara, acha o seu momento, acha o seu essa coisa. E de novo, você não é que você fazendo isso você perde o que está fazendo, né? O que eu tava falando da Virgínia, Não, né? você Não é soma, né? você, você soma, você está aí botando a experiência, a Virgínia própria, que experiência viva de quando foi para psicanálise, você esqueceu o cinema não foi nada, que você acabou, você teve que deletar. Não, muito pelo contrário, você trouxe outras coisas, outras vivências da sua vida de cinema, ou ideias, ou enfim, coisas para explorar e tal, enfim. Que, né, eu inclusive É, conversei com uma pessoa semana passada que é documentarista e psicanalista. Ela falou assim: eu uso a psicanálise nos meus filmes e eu uso os filmes na minha psicanálise. Acabou. sim, exato. Não, esses dias, Tipo, eu estava falando, inclusive, esses dias com os supervisores e tal, não sei o quê, que eu no começo estava com uma crise muito grande, assim, sei lá, de paciente meu e colocar meu nome no Google, e Google, o que foi isso? Google, o Google, eu também. e achar várias coisas minhas, tipo, descobrir que eu não nasci psicanalista, sabe? Tipo, oi, ainda bem que é uma função que permite, né, que você tenha vindo de outras áreas, etc. E é isso, que a pessoa, ai, nossa, não, quero alguém que seja psicólogo, psiquiatra, médium, etc. Senão não pode ser meu psicanalista. Mas também, ao mesmo tempo, outra coisa que eu pensei, ano passado, eu estava desocupada e precisando me ocupar, e daí eu decidi que eu ia fazer um curso de pintura de fotografias, certo? E é muito engraçado, porque eu faço às vezes umas coisas desse tipo, e eu sempre acho, pronto, encontrei minha vocação. Será que é? Será que é aí? É aí que tava o tempo inteiro. Mas que é uma merda, pra que eu quero ficar encontrando? Encontrar o quê, Virginia? Sim. Encontrar o quê? Tipo, parece que, nossa, vou chegar, vai chegar num momento onde vai subir a tela falando, ai, foi feliz para sempre, sabe? Não teve mais problemas. Acho que É o lance do chegar lá, né? Eu tava vendo recente, o ano passado, eu acho, eu tava vendo uma formação de palhaço. Aí Olha, tava vendo e eu uma falei do formação de palhaço e palhaço. menti, eu É, tava brincando com mas o eu fui palhaço, mas. assistir uma formação de palhaço. E aí a menina, ela, uma das meninas que é muito boa. Nossa, uma palhaça foda, assim. Pequenininha, assim, e a gente tava. E aí eu fiquei. E ela tava. A história dela ali era o chegar lá. Então tinha uma placa, aquelas de stop, como se fosse uma só que tava lá chegar lá. E ela começa a, a atuar ali, né? Mostrar o que que é o chegar lá. Mas o que que é o chegar lá? Sabe o que que é chegar lá, né? Tirando do ambiente sexual, mas o que que é, né? O que que é chegar lá, né? O que que é ter porra, cheguei. Ah, sou a Virgínia, melhor psicanalista, ganhei, ou sou Cara, o que que é chegar lá? Esse é o É o ponto. que a Virginia falou, né? Eu Aí acho que sobe não o crédito, existe, velho. aí você morre, né? Tipo, Aí aí você sobe o morre, é isso. crédito. Aí Aí você sobe o chega crédito. e exato, a gente nunca tá Tipo, satisfeito. nem eu Eu quero acho chegar que lá se for assim, eu não quero chegar lá, porque acaba, né? Acabou, aí você zerou o jogo, é, acabou, não tem mais o que uhum, fazer. uhum. a gente fica numa eterna maluquice de. Uma Eu insatisfação preciso. crônica, né? Porque, É assim, se a gente para crônico. aquelas coisas de Instagram, assim, mas era uma coisa que eu sempre pensava que, tipo, pra Virgínia lá de trás, eu lembro que eu vim morar perto da Paulista recentemente, e eu lembro que um dia eu fui andar na Paulista e eu pensei, cara, a Virgínia de 14 anos está muito feliz agora. Porque, nossa, eu que era de Curitiba, não sei o que era, eu achava a Paulista a coisa mais incrível de todo mundo, que era uma coisa maravilhosa. Meu Deus, ou seja, tipo, era meu sonho morar perto da Paulista. Então já foi, Uhum. aquela, né, às vezes realmente, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na MTV também, estava andando pelos corredores da MTV pensando, nossa, Virgínia de 12, 13 anos está bem feliz agora. Isso, mas é legal, porque a Vitória teve uma vez que eu estava conversando com a Luana, assim, e aí eu. Não, mas. E aí ela ficou muito brava, assim, ela falou: você tem que começar como fala? Comemorar suas vitórias. Tem que comemorar, porque na minha cabeça é a Virgínia de 13 anos. Mano, ela ia estar muito feliz. Olha aqui, é uma vitória.
Saca? É o lance como que fala? É uma frase em inglês, é small victories all the time, né? Que ele, né? Esse professor falava muito pra mim, assim, né? Tipo, pequenas vitórias, só que não é uma coisa enorme que você tem que colocar e falar, não, aqui é o chegar lá. É isso aqui. Não, velho, é aquele pouco que você fez, é o caminho até lá, é aquele step que você subiu, que você falou, porra, demorei, mas ó, legal, né? A gente não pode ficar nessa coisa de sempre achar que a grama do outro é mais verde, né? Porque a comparação é isso, né? Sim. Porque E que o dependendo outro do seja muito dia, melhor. a vitória é sair da cama, né? Dependendo da fase da sua vida, digamos que você está numa fase Exato, muito difícil, assim. Nossa, é uma vitória você ter conseguido poder sair da cama, conseguir fazer o mínimo sim, necessário no trabalho, me alimentar sim, e dormir, sim. sabe? E na verdade, Henrique, acho que você não sabe, mas o nome do podcast Primeiro Meias veio da Virgínia exatamente com essa ideia. Nos dias mais difíceis pra você sair da cama, a primeira coisa que tem que fazer é botar a meia. O Foi uma resto meia. é uma coisa de cada vez, né? Massa. Ah, Pensando em dias perfeito, frios, porque é isso. principalmente. Antes de você colocar Assim. os presentes para fora, tu coloca a meia para não ficar resfriado. Sim, é o primeiro passo ali para você ter uma coisa que eu fiquei doente, né, semana passada. E sempre quando eu fico muito doente, quando eu saio eu fico deprimido. É ficar bem, eu fico deprimido. E aí dura dias isso, né? E aí, de repente, no dia seguinte, isso porque eu me medico, eu faço terapia, né? Eu tenho um acompanhamento. Mas hoje é muito louco, né? Porque eu estava muito, muito ansioso para fazer o podcast. Porque eu amo podcast. Eu amo falar e é um lugar que vocês podem me chamar sempre. Porque eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso, é um lugar muito confortável para mim, né? E aí eu fiquei muito feliz. E aí eu acordei e falei, caralho, hoje eu vou fazer um podcast. E aí meu humor foi mudando. Foi mudando, e falei, sabe, eu não estava pensando na música, eu não estava pensando no trabalho. Eu tô falando, nossa, isso é muito legal. Porque eu fiz isso. Então eu resgatei o Henrique de, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás, e fui falar, porra, isso é muito legal. Então isso foi a meia, Uhum. né? E aí meu dia foi ficando legal. Eu fui, puta, a gente foi lá, tenho um trabalho para entregar amanhã, beleza, mas aí eu vou fazer, assistir um filminho e tal, e trabalhar também como fala, com rotinas, assim, né? Eu sei que ultimamente está um pouco mais complexo, porque eu tô saindo desse resfriado, meio mole ainda e tal, mas eu deixo a cozinha impecável. Para quando eu acordar no dia seguinte, eu olhar a cozinha, eu vou lá, pego meu pãozinho, faço café, entende? Tipo, essa também é uma outra meia, É. Não, mas sabe? é exatamente É isso a que você está meia. falando. É a Super. questão do chegar lá. Não adianta você também pensar e falar, não, porque eu quero ser a melhor pessoa do mundo com esse emprego X, Y, Z. É um dia de cada vez, cara. É um dia de cada vez. Fazendo uma brincadeira, que é uma notinha de cada vez. Não dá pra você querer tocar Não, não uma peça dá. inteira em um dia. Eu tenho uma frustração de, né, voltei, você sabe disso, voltei há alguns anos a tocar sax e treinar, mas é uma frustração diária pra mim que eu tenho que brigar. Tipo, puta, que eu tava melhor há 10 anos atrás, eu era muito melhor do que eu tô agora, e agora tô com dificuldade de entrar, de achar, de. E não dá, é uma notinha de cada vez. É um processo. E é um É processo um que você tem que. processo. Ou você curte, ou você vai sucumbir na sua própria cabeça de, É, pô, eu não sirvo pra isso, eu sou horrível. E também é. achar esse lugar, né? Tipo, hoje, né, aos poucos eu vou tentando me acalmar, falando, não, eu não vou ser um saxofonista profissional, incrível, maravilhoso. Vou tocar as músicas que eu quero tocar, vou curtir o jeito que eu curti, tocar com gente que eu gosto. E é isso, Sim, sabe? Não adianta também querer sim. pensar muito grande. Se eventualmente chegar lá, cheguei, mas não é a ideia. Então, assim, é isso, é um pouquinho de cada vez. É lavar o pratinho, deixar a cozinha limpa para no dia seguinte você olhar a cozinha e falar, pô, que legal, só preciso pegar meu pão e meu café. E aí, né, É, o dia de cada vez vai devagarzinho, assim. que é Não, isso muito faz muita importante. diferença, gente. Se eu não arrumo a minha cama, pra mim é do tipo assim, olha aí, ó, acabada. Entendeu? O que é isso? Que tipo de pessoa é essa? Então, quando eu vejo que a minha cama tá arrumada, eu olho, tô dando conta aqui da minha vida, arrumei minha cama. Que felicidade. Que tem o E lance do outra coisa. reflexo, não tem, né? O interno, Uhum. né?
Uhum. E uma coisa que você falou de rotina foi muito interessante. Eu lembro quando o Diego me impulsionou para vir para esse lado da psicanálise, e realmente fez diferença. O poder da rotina que teve na minha vida, assim, também. E também eu acho que é uma coisa de quem vive só de arte exclusivamente, que é uma coisa muito louca, não sei o quê, e não tem horário, etc. Para mim é muito mágico ter horáriozinho, assim. Eu que sou pouco disciplinada, me fez muita diferença. Pois é. Porque a gente Pessoal, tem essa coisa de, né, a gente precisa ter desculpa só cortar, mas é um imagina. lugar de realmente a gente tá, se a gente estabelece determinadas coisas na nossa vida que não precisam ser, às vezes é o ato de só pôr uma meia, né, e que aquilo é um efeito que, cara, que vai para, né, é isso aí, não tem nada, né, espiritual, para quem acredita, né, hoje, ultimamente, eu tô muito como fala, menos fé e menos espiritual. Eu sempre fui muito espiritual e hoje eu tô querendo trazer mais para razão algumas coisas e mais Que agnóstico, assim, interessante. Geralmente as pessoas falam muito, né, de uma coisa, nossa, ao contrário, tipo, antes, não sei o quê, agora estou mais. Gente, não, eu tô fazendo o caminho a gente podia contrário. falar sobre isso no Podemos, próximo dia, falar bora. sobre fé. Eu acho interessante. Bora, bora. Eu adoro e eu acho que a gente tem que. E eu acho que tá tudo bem também, né? Mas é um assunto por um outro podcast, assim, de conclusões minhas, assim, do que eu posso fazer, de como eu posso fazer, se aquilo vai fazer bem pra mim, a culpa cristã, né? De tipo, se eu não faço, eu vou pecar, mas, pô, eu tô trabalhando todos os dias. Eu arrumo minha casa, eu tento fazer o melhor possível, porque, tipo, sei lá, eu não rezei, ou não fiz determinada coisa, não sei, uma vela, que seja, isso vai ferrar minha vida, entende? Quero, Sim. Eu né? já tive Mas, pacientes com problemas sérios por causa da religião, de achar que assim, porque eu estou, não sei o quê, porque umas coisas que você fica, meu Deus do céu, a pessoa está se colocando mais comparação, mais culpa, uhum, mais não sei o quê, por conta E da. isso é nem, né, você põe na religião, né? Não é uma culpa que você pode, não é uma culpa cansável, né? Tipo, tô fazendo isso porque Deus quis, sei lá. Porra, fudeu, como é que eu vou falar com Deus e pedir pra ele não fazer isso comigo? Uhum. Fudeu, não tem como, Ou tô esquece. pagando coisas que os meus antepassados fizeram, porque não sei o quê, total. ou sei lá, nossa, porque fulano fez isso e ele tá então no fogo do inferno. Meu Uhum, Deus. uhum. Que É uma loucura. maluquice, né? Eu tenho que ficar lá com uma cara de paisagem. Pessoal, vamos ter que terminar esse papo. Muito... Ah, Tá bom. Henrique, muito obrigado pelo papo, Fica aí um muito obrigado gostinho de quero pela. mais com ele. Porra, que legal, não? Foi bora. ótimo. Vamos marcar mais Eu vezes, com adorei. certeza, mas quero agradecer muito seu papo e sua abertura com seus pensamentos. É sempre legal trocar. Eu, pelo menos, aprendo pra caramba com as pessoas que vêm aqui, eu carrego e depois não me A comparo, eu gente adiciono também, elas na né? minha vida É e é isso, isso. é isso. Ah, eu agradeço demais vocês pelo convite aí, pelo papo e sempre que for, bora conversar mais e pensar em outras pautas juntos aí, bora falar. Eu adoro falar. Eu falo pouco. Bora. Só mandar pra gente, ó, Bora, tô a fim de falar isso, a gente faz. Enfim. bora. Então tá bom. Até a próxima, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Bom programa!